A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 10 e adentramos no mês de dezembro. Estamos fechando o quarto trimestre e nesse mês de dezembro nós vamos estudar sobre o Espírito. Nós estamos estudando sobre a tricotomia do homem. Lembra? Lá no mês de outubro foi sobre o corpo. Novembro, sobre a alma. E agora, no mês de dezembro, sobre o Espírito. Então, o tema dessa lição de número 10 é Espírito, o âmago da vida humana. 7 de dezembro de 2025. Nosso texto maior, nosso texto principal, texto áureo, está no profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e o que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. E a verdade prática declara: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige o nosso corpo para adorar e servir ao grande Criador, ao nosso Salvador. A leitura bíblica em classe são 4 passagens de livros diferentes, 3 livros do Antigo Testamento e um livro do Novo Testamento. Está em Gênesis 2:7, Eclesiastes 12:7, Profeta Zacarias 12:1 e o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Então vamos ler a leitura bíblica em classe. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Eclesiastes 12:7. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Nosso texto áureo, profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. E João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a lição de número 10, tema principal, Espírito, o âmago da vida. E 7 de dezembro, primeiro domingo do mês de dezembro. Quais os objetivos, então, da lição de número 10? Primeiro objetivo, expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus, como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador. Esse é o enorme, grande e abissal diferencial entre os seres humanos racionais, que têm vontade própria, com os animais irracionais, que não tiveram o sopro de Deus, como na criação do homem. Quando Deus cria o homem, ele sopra o espírito no homem. Então, completamente diferente das demais criaturas. Segundo objetivo, enfatizar que o pecado pode enraizar-se no espírito, gerando atitudes como soberba e inveja. É o pecado do espírito. E terceiro objetivo é mostrar que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração verdadeira, adoração genuína, vivida em espírito e em verdade. Então, esses são os 3 objetivos dessa lição de número 10, Espírito, o âmago da vida humana. Vamos pensar um pouquinho, então, sobre o texto áureo, profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra, o que forma o espírito do homem dentro dele.
Bom, o nosso texto áureo, obviamente, está no livro do profeta Zacarias, no capítulo 12, nos seus 14 versículos. Os 14 versículos fundam, então, o contexto, onde está o contexto. Esses versículos, então, o profeta Zacarias fala sobre a destruição dos inimigos do povo de Deus, o arrependimento e a purificação de Israel. Na verdade, o livro do profeta Zacarias, ele é escatológico. É um livro que mostra o que acontecerá nos fins dos tempos. Então, trata-se especificamente deste nosso texto áureo de Zacarias 12:1, trata-se de uma sentença pronunciada pelo Senhor contra o próprio Israel. Está em vista aqui o vindouro e grande dia do Senhor. Por isso que eu disse que se trata de um livro apocalíptico, o livro do profeta Zacarias, como também o livro do profeta Daniel. Então, são livros que têm teor apocalíptico. Poderíamos até apelidá-lo de Apocalipse do Antigo Testamento. Então está em vista o vindouro e grande dia do Senhor, quando ele limpará a cidade de Jerusalém do pecado, estabelecerá a aliança e reinará sobre toda a terra. É o livro do profeta Zacarias que declara que o Senhor Jesus voltará para implantar o milênio. Não é arrebatamento. O profeta Zacarias fala sobre a volta de Jesus para implantar o milênio. Então ele já volta com os seus santos que já haviam sido arrebatados. Então ele volta e colocará os pés no Monte das Oliveiras, que é o mesmo monte que ele subiu ao céu. Jesus subiu ao céu no Monte das Oliveiras, é no Monte das Oliveiras que ele voltará para implantar o reino milenar, o reino de 1000 anos, conforme escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, que fala então que o Senhor implantará o seu reino de 1000 anos, o milênio. Nosso texto áureo declara peso da palavra do Senhor sobre Israel. Então, o objeto é Israel, é o peso da palavra do Senhor sobre Israel. E aí fala o Senhor. Quem é o Senhor que fala? Aquele que estende os céus, que criou os céus, que fundou a terra, que forma o espírito do homem dentro dele. O sopro de Deus sobre o homem, conforme Gênesis capítulo 2. Pode-se comparar esse texto áureo, Zacarias 12:1, com o profeta Isaías capítulo 42:5. Olha só o que declara o profeta Isaías no capítulo 42, versículo 5. Assim diz Deus, olha lá, fala o Senhor, lembra? Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus, aquele que estende os céus, e o estendeu e espraiou a terra, que funda a terra, e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela, que coloca o espírito no homem. Então esse texto é muito simétrico ao nosso texto áureo, e está no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 5. Mas também, no próprio profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 1, tem outro texto muito similar. Olha só o que diz. O peso da palavra do Senhor contra a terra de Hadraque e Damasco, e o seu repouso, porque o olhar do homem de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. Então trata-se de uma mensagem de sentença pesada. É uma palavra ameaçadora, uma palavra, por isso, peso da palavra do Senhor. É uma palavra que há nela a ideia de sentença. A sentença, então, repetida, é adicionado um hino breve, tipo litúrgico, similar a Isaías 42, 5, e também o profeta Amós, capítulo 4, versículo 13. Então, Isaías 42, 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e a terra, e os estendeu e espraiou a terra, e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo, que nela está, e o espírito aos que andam nela. Agora Amós, capítulo 4, versículo 13. Porque eis aqui o que forma os montes,
e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Então, o Deus da criação, que estendeu os céus e lançou os fundamentos da terra. Aqui vem a declaração de fé do cristianismo, a declaração mais primitiva, mais antiga. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então nós somos criacionistas, nós somos deístas. Então o Deus da criação, o Deus Criador, Ele é o governante de toda a terra. E os eventos aqui ocorridos seguem os seus decretos. Essa palavra já elimina as percepções como, por exemplo, o teísmo aberto ou a concepção do pensamento agnóstico. Já é uma declaração que fala que o Deus Criador intervém e se preocupa com a sua criação. Então já vai contra essas ideologias humanas, como, por exemplo, o deísmo. O Criador intervém em sua criação. Esse Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele não criou a terra com o ser humano e abandonou a sua própria sorte. Não. O Deus Todo-Poderoso, Ele intervém na história humana, ao ponto de enviar o seu Filho. Veja, a maior intervenção é o próprio Verbo que se faz carne e habita entre os seres humanos. Então o Criador, o Deus da Bíblia, Ele intervém em sua criação. Ele não abandonou a sua criação às leis naturais, conforme ensina o deísmo, ou se adapta à vontade humana, como afirma o teísmo aberto. O que é o deísmo? O deísmo é um sistema filosófico religioso que acredita em Deus. O deísmo não é ateu. O deísmo é teísta. Só que ele crê num sistema que Deus criou, mas nega a intervenção nos assuntos do mundo natural e humano. Então, não, foi Deus que criou os céus e a terra, só que Deus não intervém. Tudo que acontece aqui é problema do homem mesmo, Deus não está nem aí com o que está acontecendo aqui nesse planeta. Ele baseia-se na razão e na observação da natureza para concluir a existência de uma causa primária, e aí seria o grande arquiteto do universo, como prega a maçonaria, né? Ou como prega hoje o design inteligente. Deve existir uma mente empreendedora atrás da obra da criação, afinal de contas, deve existir uma causa primária. É muito perturbador pensar que tudo veio à existência do nada sem uma causa primária, sem alguém que estimula essa origem. Então, eles admitem uma causa primária, mas rejeitam os dogmas, as religiões organizadas, as revelações divinas e os milagres, porque eles são extremamente racionalistas. Em suma, Deus criou o universo e as leis que o regem, mas não interfere no seu funcionamento. Aí, o grande exemplo do deísmo, ou do agnosticismo, é que Deus seria como aquele relojeiro que cria o relógio, deixa ele funcionando, mas não intervém mais na hora, não fica mexendo no relógio. Então é como um relojeiro que cria um relógio e o deixa funcionando por si só, não se envolve. Aliás, a história do relojeiro é o grande exemplo do deísmo. O deísmo usa muito essa história. E o teísmo aberto? O teísmo aberto é um pensamento relativamente novo, porque teísmo é crença em Deus, né? É uma doutrina teológica que afirma que, devido à liberdade de escolha humana, o futuro é incerto e, portanto, Deus não tem um conhecimento completo e infalível de todos os eventos futuros. Esse teísmo aberto, ele foi fomentado muito na época do tsunami, quando aquelas ondas gigantes varreram
as ilhas, lá na Indonésia, em Bali, quando ocorreu aqueles maremotos gigantescos, aí alguns pastores, inclusive do Brasil, começaram a defender essa ideia, achando que aquilo tinha nada a ver com Deus, que aquilo é apenas fenômenos da natureza, que Deus não se envolve com essas coisas, e que um dos motivos era o desequilíbrio ecológico, e que esse desequilíbrio foi uma escolha humana. Então Deus não tinha absolutamente nada com isso. E aí desenvolveram essa ideia do teísmo aberto, que acredita em Deus, mas que Deus respeita a liberdade humana e tudo, então, é o homem que se decide mesmo. Deus não intervém em absolutamente nada. Em contraste com o teísmo clássico, que considera Deus como imutável e conhecedor de tudo, que esse é um dos atributos de Deus. Deus tem 3 atributos, a gente chama de incognoscível. São aqueles atributos exclusivos de Deus, que é onipotência, onisciência e onipresença. Esses 3 atributos são exclusivos de Deus, ele não compartilha. É diferente dos atributos que ele compartilha, que são os atributos cognoscíveis. Por exemplo, e criou Deus o homem à sua imagem. O que significa? Que ele compartilhou alguns atributos como amor, justiça, bondade. Não é o caso desses 3 atributos. São os atributos exclusivos de Deus. Então, no teísmo clássico, na crença de Deus clássico, nós admitimos um Deus imutável, um Deus, ora, se ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Mesmo antes de acontecer, ele já sabe. Então, uma coisa é Deus saber e outra coisa é Deus predeterminar. Então, precisa fazer essa separação. A natureza de Deus é uma natureza que está o atributo incompartilhável, que é o atributo da onisciência. Ou seja, Deus sabe tudo. Antes de acontecer, ele já sabe. Mas isso não significa que ele predestinou. São coisas diferentes. O Deus que sabe tudo e o Deus que destina, já cria algo para um efeito específico. Precisa tomar cuidado para não misturar as duas coisas. O teísmo clássico admite, então, um Deus criador e que intervém na história humana. Já o teísmo aberto defende que Deus se adapta e reage às ações humanas, tornando seu conhecimento condicionado às escolhas humanas. Isso é uma aberração. Deus jamais, não depende do seu consentimento. Isso não tem o menor sentido. Por exemplo, existem profecias na Bíblia que independem da vontade humana. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz que Deus ia enviar o Messias. Vai enviar o Messias. Não importa se o povo é rebelde, se o povo vai aceitar, se o povo não vai aceitar. Não importa, independe. Deus enviou. Jesus veio, morreu na cruz para nossa redenção. Independentemente se os homens estavam esperando. Aliás, os judeus nem aceitaram, mas ele enviou o Messias. Então, é chamado, então, uma profecia que independe da vontade humana. Existem, sim, profecias e intervenções que dependem da vontade humana. Por exemplo, quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Então é condicional. Depende da vontade humana, mas nem sempre. Não existem palavras, decretos de Deus que são incondicionais, que independem das circunstâncias. Então não dá para limitar Deus em algo dependendo apenas da condição humana, porque o Deus da Bíblia, ele intervém na sua história. Se você ler o profeta Daniel, fica claro que Deus intervém na história humana. É ele que levanta reis, ele que abate reis. Então não pode limitar Deus nessa perspectiva do teísmo aberto, porque o Deus da Bíblia, ele intervém na história humana. O seu poder será utilizado para cumprir tarefas futuras. A anulação das potências gentílicas, por exemplo, a restauração do povo de Israel, a partir de 1948, quando se criou o Estado de Israel. Então, é claro que foi uma intervenção divina, porque não havia a menor possibilidade
Não havia possibilidade. Isso é um verdadeiro milagre. A inauguração da era do reino de Deus vai acontecer, independentemente da vontade humana. E o nosso textuário declara, então, que Deus formou o Espírito dentro dele, né, dentro do homem. Essa é uma alusão, obviamente, a Gênesis 2:7, a respiração divina que animou o homem, e soprou o Senhor o fôlego de vida no ser humano, e o que faz o ser humano diferente de qualquer outra criação divina. Então, na passagem de Gênesis, não está clara a referência a uma parte separada e imaterial do homem, como nós cremos. Então, nós cremos que o homem é tricotômico. Ele tem espírito, alma e corpo. Nessa passagem, não está claro que Deus criou um espírito separado da alma. Não. Mas, por inferência, com base em outros versículos da Bíblia, é que nós sustentamos a ideia da tricotomia. Agora, existem duas possibilidades de você enxergar isso. A primeira, o ser humano é formado de uma parte material, que é o corpo, e outra imaterial, que você pode entender que a parte imaterial seja o espírito, a alma, como é a doutrina da Igreja Assembleia de Deus, por exemplo. Mas existem outras denominações que enxergam o espírito e a alma como sendo a mesma coisa. E é por isso que eles trabalham apenas como a parte material e a parte material. Tudo bem, não é algo que vai trazer grandes prejuízos, essa compreensão, mas nós somos tricotômicos, com base em 2 versículos da Bíblia que deixam isso muito claro. O primeiro versículo, que nós já citamos várias vezes aqui na nossa lição, já estudamos sobre eles, mas que eu quero repetir aqui para você, e eu até sugestiono que você anote aí na sua Bíblia, que é Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então existe uma divisão, porque a Bíblia diz que existe. Então isso não é achismo. Isso é o que diz a palavra. A palavra de Deus diz que penetra, que a Bíblia, por isso que eu incentivo, toda aula eu falo, você tem que ler a Bíblia todo dia. Toda aula nossa, eu repito, eu falo isso constantemente, lá na igreja onde eu coopero, você tem que ler a Bíblia todo dia. Por quê? Porque a Bíblia é a única que tem poder de atingir a divisão da sua alma e do espírito. Mas nada chega lá, absolutamente nada. Só a palavra de Deus. Então diz, porque a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. E que mais? E das juntas e medulas, que é o corpo. Então, com base em Hebreus capítulo 4, versículo 12, eu posso afirmar claramente que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. Mas ainda há uma declaração de Paulo muito explícita sobre a tricotomia aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em toda a vossa maneira de viver, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz claramente que o Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito e alma e corpo. Então, o homem é tricotômico, o homem possui espírito, alma e corpo. Agora, claro que essa passagem de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, não está dizendo que a parte imaterial do homem seja formada de espírito e alma. Não é aqui, mas são em outros versículos que a gente percebe essa ideia. Então, na passagem de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz que o Senhor Deus soprou o espírito sobre o homem, não está clara a referência de uma parte separada e imaterial do homem, mas aqui, com quase absoluta certeza, está em vista a parte material do homem.
É óbvio, não tem como negar isso. Não está claro que é um espírito e alma, mas está claro que o homem é formado por uma parte material e por uma material. O corpo estava ali, mas inerte, sem vida. Aí soprou Deus e o homem passou a ser alma vivente. Então fala de alma ali. O que nós podemos afirmar categoricamente é que espírito e alma não se separam. Eles sempre estão juntos. É a parte material do ser humano. Não separa o espiritual. A única referência da Bíblia, claramente, que diz que há uma divisão, é Hebreus 4:12. Mas ela não separa. É uma parte material que sempre estão juntas, espírito e alma. Outra coisa importante aqui ainda nessa reflexão, que tanto a alma como o espírito pode pecar. Existe pecado da alma, que é a sede das emoções, e pecado do espírito humano. Tá? Então isso é importante, nós vamos ver no decorrer dessa aula. Essa é a mais nobre das poderosas obras de Deus, porque é eterna, né? A alma e o espírito não morrem. O que morre é o corpo. O corpo morre, o corpo se decompõe, o corpo fica inconsciente, é o corpo. A alma e espírito não. Depois que eles são criados, eles permanecem para sempre. Por isso, ou vai para a vida eterna ou para a condenação eterna. Então não tem, eu pensei que morreu, acabou. Não, acabou seu corpo, que vai ser ressuscitado ou para a vida eterna ou para a vergonha eterna, porque o corpo também será ressuscitado. Mas, nesse momento, ele se decompõe. Mas o espírito e a alma continuam completamente ativos. Não existe sono da alma, isso é uma teoria pagã. Sono da alma é teoria pagã. Não existe sono da alma. Mas Jesus falou que Lázaro dormia. Ele se referia ao corpo. Tanto é que ele foi ressuscitar o corpo de Lázaro. Não estava se referindo à alma. Então, aliás, nós usamos esse termo, dormir, para suavizar o impacto da morte. A pessoa dormiu no Senhor, né? Uma maneira de suavizar o impacto. Não, ele partiu para a glória. Sempre é uma linguagem para suavizar a palavra thanatos, que é a palavra morte, que significa separação. Separação do quê? Do espírito, da alma, do corpo. Então o corpo fica inerte, o corpo se decompõe. O corpo não louva a Deus na morte. Não, o corpo está virando pó, está dormindo. Mas a alma e o espírito permanecem consciente. Paulo fala várias vezes isso. Tenho vontade de permanecer com vocês, mas partir com o Senhor. Porque estar com Cristo é muito melhor. Pura consciência. O próprio Deus declara, o Senhor Jesus declara, Deus não é Deus de mortos. Como não? Abraão não morreu? Isaac não morreu? Morreu o corpo. Mas a alma e o espírito continuam diante dele. Por isso que você pode dizer que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Deus é Deus de vivos. E Abraão, Isaac e Jacó permanecem vivos e conscientes diante de Deus. Caso contrário, ele seria Deus de mortos. E não é o caso. Então eu preciso compreender isso, que espírito e alma, eles perduram para sempre. Ou para a vida eterna, ou para a morte eterna, a separação eterna. Deus, então, criou e soprou o espírito no homem e o fez alma vivente. É isso que diz Gênesis 2:7. Portanto, o homem é formado de espírito, alma e corpo. Como já lemos, 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 4:12. É a tricotomia do homem. E nessa lição, nesse mês de dezembro, nós vamos dar ênfase agora ao espírito humano. E a lição é espírito, o âmago da vida humana. Vamos para a introdução do conteúdo da lição de número 10. Nós já estudamos a respeito do corpo e da alma, do corpo lá no mês de outubro. Se você quiser dar uma revisão, dá uma olhada lá, temos disponíveis as aulas. Basta você entrar no meu YouTube oficial, aí você põe aí Professor Alberto Oficial, você entra lá, você vai encontrar as aulas que já foram ministradas sobre o corpo no mês de outubro. No mês de novembro, nós estudamos sobre a alma. Isso é uma
aulas profundas sobre a alma, todas disponíveis para você estudar. Agora, a partir de agora, nós vamos estudar nesse mês de dezembro sobre o espírito, que é então a tricotomia do ser humano, corpo, alma e espírito. Veremos então como nos foi comunicado pelo Criador, o sopro de Deus. Trataremos de sua divisão em relação à alma e a sua importância para a nossa comunhão com Deus em santificação e adoração. O apóstolo Paulo muitas vezes nos ensina a andarmos em espírito e não na carne. Ele fala muito sobre isso, andar em espírito e não viveis segundo o curso da carne. Então nós vamos compreender essa situação. Qual é a palavrinha-chave dessa lição de número 10? A palavrinha espírito é a palavrinha-chave. Bem, antes de adentrarmos no primeiro tópico da lição de número 10, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, se é que você ainda não se inscreveu. Se porventura você ainda não se inscreveu, eu quero convidar você para se inscrever. Se inscreva aí, tá? É facinho, é rapidinho. Inscreva. Por que é importante você se inscrever? Para você também ter essa facilidade de acessar todo esse material que está disponível para você. Não são só lições da Escola Bíblica Dominical. Existem mensagens, existe material de estudo disponíveis para você. Às vezes você quer preparar algum estudo, alguma coisa, tem um material aí prontinho aí para você. Outra coisa, se você entrar aí no meu canal, você pode baixar os slides. Esses slides aí que você está vendo, que eu estou sempre acompanhando, que é a lição, prontinho para você. Se você é professor da Escola Bíblica Dominical, é só baixá-lo e compartilhar com a sua classe. Então, tá tudo preparadinho para ser um facilitador para você na sua Escola Bíblica Dominical. Então, inscreva-se no canal, é o primeiro pedido que eu faço para você. Segundo, ative o sininho aí das notificações para todas as vezes que a gente publicar um material, você seja notificado, você será avisado. Isso é importante. Outra coisa, curta. Tem um joinha aí, não tem? Curta aí, nesse vídeo. Curta aí o joinha. E eu sempre peço para você, deixe um comentário. Pode ser que você ficou em dúvida, e às vezes na explicação é normal, a gente está às vezes partindo de um princípio que você já tenha algum contexto teológico e de repente ficou alguma coisa aí que você não compreendeu direito. Faz o seu comentário, você pode pôr a sua dúvida ou simplesmente compartilhar conosco como esse vídeo é recepcionado por você, o que você entendeu, se você gostou ou não gostou. Mas eu sempre peço para você, coloque a cidade da onde você está assistindo e que estado ou que país. Tá? Por gentileza, se identifique para eu poder mandar um abraço para você, o que eu estou fazendo aqui nas nossas lições, sempre enviando um abraço para os alunos. E claro, compartilhe esse material. Todo mundo tem um grupo, seja um grupo familiar, um grupo de EBD, um grupo da igreja, joga lá para os irmãos. Vamos compartilhar esse material para que mais pessoas possam ter esse material e que a palavra do Senhor possa alcançar um número maior de pessoas. Então me ajude aí na divulgação desse trabalho. Vamos lá então para o primeiro tópico, o sopro divino, a concessão do Espírito. 1.1, que é o subtópico do primeiro tópico, o fôlego da vida. Feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra. Existem dois verbos na língua hebraica para falar sobre algo que já existe e algo que ainda não existe. Então, por exemplo, se você pegar a abertura do livro de Gênesis, Bereshit, Bará, Elohim, quando fala no princípio criou Deus, aparece o verbo bará. Mas o bará é um verbo hebraico para a criação de algo que ainda não existe. Então, há uma coisa que não existe, ele vai criar. Já quando ele vai criar o homem ou as outras coisas, as árvores, etc., ele já parte de algo que já existe. Aí não é mais o verbo bará, é o verbo caná, aí é de algo já existente.
Vou dar um exemplo bem fácil para você. A cadeira. A cadeira, você não vai aplicar o verbo bará para ela, porque ela é criada de madeira, de algo já existente. Então é caná. Então tem a diferença dos verbos. E o ser humano, ele foi feito de algo já existente, que é o pó da terra, já existia. O corpo humano estava inerte até receber o quê? O sopro de Deus, o fôlego da vida. Ato pelo qual Deus deu ao homem o espírito e o tornou alma vivente, completamente diferente das outras almas viventes. Isso é importante, porque se você olhar com atenção, Gênesis capítulo 1, Deus cria várias coisas. São 31 versículos expressando a criação de Deus. Mas tudo é criado sem a atitude de Deus em relação ao homem. Moisés, que nós entendemos que escreveu o livro de Gênesis por revelação ou recebeu informações de outros patriarcas, como Jetro, por exemplo, o seu sogro, que era sacerdote de Deus de Midian. De qualquer maneira, quando ele compõe o primeiro livro, que é o livro do Gênesis, como que é o estilo literário de Moisés? Primeiro, ele faz um escrito geral, é o capítulo 1, como Deus criou pela palavra. E depois ele vai especificar, ele vai mostrar como que foi a criação especificamente do homem. E o que nós percebemos? Que ele vai dar ênfase como que o homem foi criado, porque é diferente. As árvores, os animais, e disse Deus, haja relva, e houve relva, e disse Deus, haja mar, houve mar, disse Deus, haja luz, houve luz, disse Deus, haja animais que voem sobre a face da terra. E foi assim ele foi criando. O homem não. O homem, ele vai criar do pó da terra e vai soprar. Completamente diferente. Ele não vai soprar sobre as aves, ele não vai soprar sobre as árvores, ele não irá soprar sobre qualquer animal, qualquer pet que você tem. Por isso, hoje as pessoas querem tratar os seus pets como filhos, né, como membro de família. Mas Deus não soprou o Espírito sobre eles. Então, cuidado para você não exagerar e começar a tratar animais e objetos como se fosse um ser humano. É completamente inadequado isso. O homem, Deus soprou, mas nenhum outro ele fez isso. Por isso só o homem, só o ser humano tem razão, vontade própria. Tá? Tem essa diferença completamente diferente dos animais. Com isso não significa que nós não devamos cuidar da natureza ou respeitar os pets. Devemos fazer tudo isso, mas sem exagero. Porque a maneira que Deus cria o ser humano é completamente diferente da maneira que Deus cria os animais irracionais, por mais bonitinho que eles sejam. Então, até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais, como haja, ajunte-se, produza. São esses verbos gerais e pela palavra, diferentemente da criação do ser humano. O homem recebeu vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual soprado por Deus nos seres humanos. Então a matéria recebeu vida espiritual, consciente, constituída então de espiritual. Então, claro que o ser humano e o homem é completamente diferente. Não tem essa ideia dos animais terem essa mesma construção que Deus fez. Não tem. Então, o animal, quando morre, acaba. Porque, basicamente, é só o corpo mesmo animado por uma alma que normalmente está no sangue. Derramou sangue, acabou. E sangue também é um elemento do corpo. Ainda tem essa. Então, o animal é considerado alma vivente no sentido de ter vida, de viver, que é o caso dos vegetais, o caso das aves, o caso dos pássaros, e morre e acaba. Se decompõe e acaba. O ser humano não. Aí que está o erro de alguns grupos religiosos espúrios,
grupos religiosos não ortodoxos, ou seja, que não tem a Bíblia na sua plenitude, porque pegam elementos que se referem ao animal para colocar para o homem. Não, assim como o animal morre, o homem também morre. Não, peraí. Não é assim. Ah, mas está escrito no livro de Eclesiastes. Sim, mas o livro de Eclesiastes é uma pessoa que está filosofando, refletindo o que acontece debaixo do sol. 29 vezes aparece a expressão debaixo do sol. Então não dá para você comparar o livro de Eclesiastes como um livro de assuntos que vai além do debaixo do sol, porque aquele livro está falando das coisas que acontecem debaixo do sol. Debaixo do sol, realmente morre um animal e morre um homem. Aparentemente, ambos acabaram debaixo do sol. Agora, a Bíblia fala sobre juízos, recompensas que só se dá para o ser humano, não para os animais. Não tem juízo para os animais. Não tem o tribunal dos animais. Isso não existe. Existe um desenho, né? O céu dos cachorros. Mas isso é desenho. Isso é coisa da Disney, né? Coisa aí do pensamento humano, né? Mas para o ser humano existe juízo. Então até as pessoas que acham é tão perigoso a leitura simplista do livro de Eclesiastes, não considerando o contexto do debaixo do sol, porque o livro de Eclesiastes fala também que não há recompensa para ninguém que morre, nem para os homens e nem para os animais. Então não há recompensa? É assim que pregam esses grupos espúrios também? Que não existe recompensa? Não, todos eles dizem que tem recompensa. Bom, mas então o livro de Eclesiastes vai contra esse princípio também, porque o livro de Eclesiastes diz que eles morrem, vai-se a sua memória e não há recompensa para nenhum deles, porque é alguém que está refletindo debaixo do sol. Então não dá para pegar o livro de Eclesiastes para fazer doutrinas de vida eterna. É muito simplista e muito limitado e muito raso toda a doutrina que se baseia no livro de Eclesiastes. E pode observar que todos os grupos religiosos que não creem na vida após morte estão baseados no livro de Eclesiastes. Um livro que está fazendo uma reflexão sobre o que acontece debaixo do sol. Precisaria ler outros livros, né? Mas eles se pegam ali para defender a sua tese. Tese animal. Em que sentido? O assunto é para animais. Para o animal, realmente, morreu, acabou. Mas não para o ser humano. O ser humano é diferente. Então, Deus deu uma constituição para o ser humano que não foi dado para os animais. O espírito é a parte material através da qual estabelecemos nossa comunhão com o nosso Criador, com o nosso Deus. Então, o salmista diz, a minha alma tem sede de Deus. Os animais não têm. Não têm. Nenhum animal não tem ele não tem espírito, né? Então não tem isso. Isso é coisa do ser humano. A vida que o espírito recebe de Deus é por ele transmitido à alma. Esta, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Então nós expressamos, quando você está adorando a Deus, você levanta as mãos. Então a sua alma está se expressando através de que veículo? Do corpo. Quando você glorifica, você fala. Então a alma expressa através do corpo. Portanto, o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhando com a alma, e é inseparável da alma. Não se separa o espírito da alma. O que ocorre é que a palavra de Deus atinge a divisão, porque há uma divisão, conforme Hebreus 4:12. Há uma divisão porque a Bíblia diz que há, mas eles são inseparáveis, espírito e alma. Bem, segundo subtópico, 1.2, a singularidade do espírito. Alma e espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento, como componentes imateriais, mas distintos. O profeta Zacarias, no nosso texto áureo, capítulo 12, versículo 1, declara: forma o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo representado pela boca, ao espírito e à alma. Está lá em Jó
capítulo 7, versículo 11. Para quem não sabe, Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Possivelmente Moisés o escreveu por tradição oral de Jetro, o sogro dele. Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes, lembra do livro de Eclesiastes 12, 7? E o pó volta à terra, como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Pensando então que Deus soprou o Espírito no homem. Assim como ele soprou, esse Espírito volta a ele. Mas qual é o contexto de Eclesiastes 12? Julgamento. Então o Espírito do homem voltará a Deus, todos, aí seja ímpio ou justo. Todo o Espírito voltará a Deus, mas para julgamento. Ou o que ele está se referindo é apenas para fiel. O fiel, ao morrer, vira óbito, o corpo vai voltar a pó, mas o Espírito volta para Deus. Porque o ímpio não volta. O ímpio vai para o sofrimento. Então esse texto tem que ser visto de duas perspectivas. Ou ele está se referindo especificamente apenas para os justos, ou, como o contexto nos permite, ele está falando de julgamento. Então, todos morrem, o corpo, mas a alma, o espírito voltarão para juízo. É nesse sentido. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma. Olha lá, consciente das ações humanas, boas ou más. Você pode ler isso em Lucas, na história do rico e de Lázaro, capítulo 16 do Evangelho de Lucas, versículos 22 e 25, ou no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Mas no livro do Apocalipse também tem sempre um versículo aqui que eu gosto de ler, porque ele é muito esclarecedor, que é Apocalipse, capítulo de número 6. Aliás, capítulo de número 7, versículos 9 em diante, que diz assim, bom, eu não vou ler o texto todo, porque ele vai falar da visão dos mártires na glória, mas eu quero especificamente ler o versículo que fala das almas, que é o versículo 9, né? Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, o qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Na verdade, é o versículo 6 mesmo que eu quero ler. Versículo 6, capítulo 6, versículo 9. Olha o que diz o capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então as pessoas tinham morrido, o corpo tinha morrido na terra. Ele está vendo a alma dos que foram mortos. O que morreu? O corpo. A alma está viva. E essas almas, o que elas faziam? Versículo 10. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Completamente consciente. As almas conscientes debaixo do altar. Onde está o altar de Deus? No céu, né? Completamente consciente. Elas estão dizendo: ó, eles me mataram na terra, derramaram meu sangue, até quando? E a cada um foi dada uma comprida veste, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Eles estavam mortos, mas estavam conscientes. Por quê? Porque a alma continua consciente. Essa história de que a alma está inconsciente não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Os mártires enfrentavam a morte conscientemente, que o corpo seria destruído, mas a alma estaria em plena consciência. Tanto é que eles se despediam lá no Coliseu, antes de serem queimados, sendo destruídos por feras ou por gladiadores. Famílias inteiras se abraçavam e diziam: até breve. Sabia que ia matar o corpo, mas a alma estaria. Isso é martírio. Por isso que eles enfrentaram a morte.
Então, o retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou más. Então, nesse texto, como em outros, o ruach é espírito, é o pneuma do grego. No hebraico, ruach, o termo hebraico para espírito, é representativo dos dois elementos espirituais. Então, Gênesis 45, 27, fala que o ruach, quer dizer a alma. Então, tem hora que é traduzido por alma, tem hora que é traduzido por espírito. Da mesma sorte, em diversas passagens, nefesh, que é a alma na Bíblia hebraica, então, ruach é espírito. E pneuma, em grego, espírito. Nefesh, alma em hebraico. E psique, alma em grego. Então, ambos são tomados como o todo imaterial. 1.3, o terceiro subtópico, a tênue divisão. No Novo Testamento, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ou Hebreus, capítulo 4, versículo 12, se destacam em relação à distinção entre a alma e o espírito, pois os mencionam expressamente em qualquer aparência sinonímica. O segundo texto, Hebreus 4:12, aliás, refere-se à tênue divisão que há entre os dois componentes imateriais e é acessada sobrenaturalmente pela Bíblia Sagrada. Por isso mesmo que eu sempre incentivo a você a ler a Bíblia. A palavra de Deus penetra até o mais íntimo do nosso ser, onde a alma e o espírito estão entretecidos, ligados, inseparáveis. Então conclui-se, portanto, que apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice do ser humano, a tricotomia do homem, que é espírito, alma e corpo, as escrituras sagradas fazem claras referências às três partes, distinguindo-as. No entanto, se aquele irmão entende que espírito e alma é a mesma coisa, portanto, é dicotômico, tá tudo bem, nós vamos respeitar. Isso não é um ponto que vai levar a gente a ter qualquer tipo de animosidade. Não, nós cremos, como diz a Bíblia, na tricotomia do homem. O homem é formado de espírito, alma e corpo. Cremos que o homem é formado por duas partes principais, a parte material, que é o corpo, e a parte imaterial, que é o espírito e a alma. Agora, se alguém tem dificuldade de entender e prefere recepcionar a ideia que espírito e alma é a mesma coisa, nós respeitamos. Tá? Não há necessidade de nenhuma animosidade. Por quê? No fundo, o que ele crê é no que a Bíblia fala da parte material, que é o corpo, e na parte imaterial. A diferença é que nós somos tricotômicos, nós cremos no espírito, na alma e no corpo, com base em 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12. Então a nossa fé é uma fé bíblica. Resuminho do tópico primeiro, Deus concedeu ao ser humano o fôlego de vida, o fôlego da vida, tornando-o um ser espiritual com capacidade de comunhão com o Criador. Graças a Deus. Eu quero aqui mandar um abraço para aqueles irmãos que têm enviado uma mensagem carinhosa para a gente. Muito obrigado, viu? Você que tem curtido, você que tem compartilhado e, além do mais, enviado uma mensagem. Eu quero ler aqui alguns irmãos que enviaram mensagem para mim aqui, ó. A irmã Elizabeth Farinelli, ela é da capital de Rondônia, Porto Velho. Ela diz: paz do Senhor, irmão Alberto, assisto às suas aulas todas as semanas, aprendo muito com o irmão. Eu fico muito feliz, viu, irmã Elizabeth? Deus continua abençoando a senhora, sua casa, sua família. Manda um abraço apertado aos irmãos de Rondônia. Eu já estive em Rondônia. Manda um abraço para todos os irmãos que participam da Escola Bíblica Dominical, tanto em Porto Velho como em toda a Rondônia. Um grande abraço
irmã Elizabeth Farinelli. Também, quem enviou uma mensagem bonita aqui foi o irmão Joel Steyer. Irmão Joel Steyer. Ele é do Rio Grande do Sul, da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O irmão Joel escreve assim: paz do Senhor, professor Alberto, assisto suas aulas desde a pandemia, antes e após a IBD local. Ô, irmão Joel, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, pela sua consideração. Pede aí, envia aí para os irmãos de Porto Alegre, também já estive no Rio Grande do Sul. Manda um abraço apertado aí para todos os irmãos da Escola Bíblica Dominical de Porto Alegre. Também quem nos enviou uma mensagem aqui de Foz do Iguaçu, Paraná, foi o irmão Paulo Veiga. Irmão Paulo Veiga fala assim: a paz do Senhor seja contigo, sou de Foz do Iguaçu, não perco nenhuma aula, abraços fraternal. Muitíssimo obrigado, irmão Paulo Veiga. Manda um abraço apertado aí para os irmãos de Foz do Iguaçu, para todos os irmãos que frequentam a Escola Bíblica Dominical no lindo estado do Paraná. E também nos escreveu agora de Santa Catarina. Olha que interessante. Os irmãos do sul do Brasil, todos aqui um representante, né? Porque nós temos de Porto Alegre, de Foz do Iguaçu, do Paraná, e agora de Santa Catarina, de Palhoça. Irmão Dionísio Franco dos Santos, amei demais a aula do irmão, aqui de Palhoça, Santa Catarina. Que bênção! Que os irmãos aí de Santa Catarina recebam aí o nosso abraço, todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. O irmão Dionísio Franco dos Santos, mande um abraço aí, viu, irmão Dionísio? Para os irmãos de Palhoça, de Santa Catarina. Muitíssimo obrigado. Todos que têm enviado uma mensagem de apoio, de carinho, eu conto com as suas orações e mando um abraço aí do professor Alberto para os alunos aí da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus. Vamos para o segundo tópico: Espírito, pecado e santificação. 2.1, pecados do Espírito. Existem pecados do corpo. Exemplo, prostituição, não é? É o pecado do corpo. Mas existe pecado da alma. Exemplo, os maus sentimentos. Porque a alma é a sede das emoções. Mas também existem pecados do espírito, como orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância, a inveja. Você pode ler Provérbios 16, 18. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Estes pecados costumam ser os piores, até pior que os pecados do corpo, porque são pecados sutis, dissimulados e às vezes ocultos. Os pecados do espírito causam terríveis males. Provérbios 15, 25. Além de prejudicar os seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Isso está em Tiago, capítulo 3, versículo 3, 13 e 16. São pecados que você não consegue perceber. Está dentro lá no profundo. Por isso que é importante quando você for orar, tem que orar todo dia, meu irmão. Tem que buscar a presença de Deus. Provavelmente na sua igreja tem um culto de oração, não tem culto de intercessão? Vai orar. Você tem que ir no culto de oração, irmão. Tá? Tem que fazer a sua parte. O seu corpo não quer, viu? O seu corpo quer ficar dormindo, quer ficar se alimentando, assistindo um filme. Isso é coisa do seu corpo. Mas você tem que falar não para o seu corpo e ir lá no culto de oração, interceder, orar, buscar a presença de Deus, porque o seu espírito e sua alma precisa disso. E a hora que você for orar, você tem que pedir para Deus: Pai, perdoa os meus pecados, aquilo que é me oculto, aquilo que eu nem percebi. Lava o meu espírito no teu sangue, porque o espírito também peca. Lava a minha alma, a sede das minhas emoções no teu sangue, porque a alma também peca. Lava a minha carne, o meu corpo, que é o templo do teu Espírito Santo, porque o nosso corpo também peca. Tá? Então pede para o sangue de Jesus te purificar e peça perdão. Fale para o sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote eterno. Ele conhece a sua natureza. Ele se fez carne, ele sabe
das suas fragilidades. E ele nunca pecou, mas ele conhece as nossas fragilidades. A Bíblia diz que em tudo ele foi testado, foi provado, foi tentado, mas não pecou, porque Jesus é o Verbo que se fez carne. Então você pode pedir para ele como sumo sacerdote, porque ele te conhece, ele sabe das suas fragilidades, mas você tem que orar, peça perdão para o Senhor Jesus. Senhor, me perdoa, peça perdão, irmão, tá? Para que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado, mas peça com fé no nome do Senhor Jesus, que, como diz a carta do apóstolo João, primeira epístola dele, aqui no capítulo 1, versículo de número 7. Olha aqui, lindo. Se dissermos, o versículo 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas e maledicências, geralmente são reflexos de pecados do espírito. Tá? Inicia lá no espírito, externa para a sede das emoções e para o corpo. Em alguns casos, não é difícil percebê-los. Por exemplo, a Bíblia fala de Sambalate, de Tobias e os seus asseclas. Não contiveram sua soberba e inveja, mas Neemias permaneceu firme, redobrando a vigilância e a oração. Infelizmente, existem pessoas que invejam as outras. Ao invés delas orarem, pedirem graça para Deus, estratégia para crescer e se desenvolver, elas ficam com inveja. A Universidade de Berlim fez uma pesquisa em relação à internet, e isso aí até para você é bom também. Todas as vezes que você coloca o seu período de férias, que é justo, né? Mas tem uma foto sua lá na praia, com o pezinho no mar, isso gesta ciúmes em muitas pessoas. Inveja, porque ela está trabalhando, coitada, às vezes trabalho pesado, e ela vê aquela foto, ela fala, por que não sou eu que estou lá na praia? Mas ele fica com inveja. A Universidade de Berlim descobriu quais são as fotos na internet que mais geram ciúmes. Inveja. Então, primeiro, férias, você sentadinho lá na cadeira com o pezinho na praia, vai gerar ciúmes. Inveja. Então pense bem antes de postar uma foto dessa. Segundo, quando você conhece uma pessoa solteira, arruma um namorado. Põe foto lá, estou em um relacionamento. A turma que não consegue arrumar um cônjuge, a turma que está aí parada há muito tempo, não arruma ninguém, entra em pânico. Isso gera inveja. Eu não estou inventando. Isso aí é pesquisa da Universidade de Berlim, Alemanha. Ela pegou um monte de foto e pôs lá e viu. E levantou. Isso é estudos científicos. Então, infelizmente, férias geram inveja, relacionamentos. E no caso, que a gente até entende por causa da vaidade feminina, quando a pessoa coloca uma roupa bem bonita e põe na foto, isso gera inveja. Então são fotos e cenas que foram estudadas que geram inveja nas pessoas. Significa que você não deve fazer isso? Não significa nada. Só estou te falando de uma pesquisa. Você que pensa aí e como agir frente a certas circunstâncias. Mas você pode pesquisar pesquisas dessa natureza que gestam inveja na vida das pessoas, especialmente das pessoas, claro, que não têm espiritualidade, né? Pessoas carnais. Diante de capciosas e sistemáticas oposições, nós precisamos ter prudência e resiliência sem nos abalar. Romanos 12, 21. Então, se você sabe que certas situações podem gerar desconfortos, então a gente evita, né? Evita. Eu percebo que hoje as pessoas, para conseguir mais curtidas e acessos na mídia, elas estão querendo fazer qualquer coisa.
qualquer coisa. Basta você olhar aí na internet. Existem coisas absurdas, mas elas fazem porque elas querem seguidores e outras coisas mais. Então vive uma vida de escravidão, escravo de um sistema. Então nós cristãos precisamos ter sobriedade, cuidado, porque nós seremos sim ameaçados, atacados, e a Bíblia nos ensina a sermos prudentes como a serpente e humildes como as pombas. São palavras orientadas do Senhor Jesus. 2.2, raízes do pecado. Não adianta você combater consequência. É melhor você ir na raiz, arranca logo essa raiz, né? Senão vai brotar de novo. Se cortar, brota de novo. Parece aquele matinho que dá na rua da gente, né? No jardim. Se você não arrancar com raiz e tudo, ele vai brotar de novo. Não se iluda. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. Mas por onde começa? Tem gente que começa a santificação pelo corpo. Tragédia. Aí vira fariseu. Por fora, uma aparência bonita, parece que tem cara de crente, fala que nem crente, parece um crente, mas toca nele para você ver, toca nela para você ver o que acontece. Não é não, já fala um monte de coisa, misericórdia. Porque a santificação começou às avessas, né? Como que inicia o processo de santificação bíblico? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito. Depois é o corpo? Não. Depois a alma, a sede das emoções. O corpo é o último, porque ele vai exteriorizar o processo de santificação que iniciou no espírito. Então, espírito, alma e corpo. Esse é o processo. Aí não pode inverter esse processo. A ordem por ele apresentada pelo apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, é espírito e alma e corpo. Isso não é aleatório, não. Isso aqui é porque o Espírito Santo revelou para ele. O ato de criação se deu do material para o imaterial. Gênesis 2:7. Mas a redenção se dá do espiritual para o material. Do espiritual para o físico. 1 Pedro 1:23, Romanos 8:23. É do imaterial, que a Bíblia geralmente chama de coração, sede das emoções, ou o homem interior, ou o ser humano interior, que o pecado fica enraizado. Mateus 15:19. E nós temos que ter o discernimento. Não adianta depois combater a causa, tem que ir lá na raiz. Por isso, ou a consequência, né? Não adianta combater a consequência, mas tem que ir na causa. Porque normalmente a pessoa vai na consequência. Por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. Ezequiel 36:26, 27, Romanos 8:10, 13, Gálatas 5:22. Então a falta dessa compreensão adequada leva ao quê? Farisaísmo, legalismo. A pessoa aparece, né, o cabelinho, terninho, tudo bonitinho, parece um santinho ou uma santinha, mas não é nada disso. Então Jesus disse que são como sepulcros calhados. Por fora é muito bonito, muito bem apresentado, mas o que tem lá dentro? Corpos em decomposição, cheira mal. Então a falta da compreensão da Bíblia leva ao legalismo. Tem muita gente que tem zelo, é zelosa. Você vê que a pessoa é sinceramente zelosa. Não estou questionando sinceridade. Essa pessoa realmente ela faz aquilo com zelo admirável. Mas, infelizmente, aquilo ali é uma distorção da doutrina da graça. Por quê? Porque a graça é favor merecido. Não é pela sua capacidade. Você vê, irmão, eu sempre estou de paletó e gravata. Sim, mas o que tem a ver isso com a salvação? O que tem a ver uma coisa com outra? Então a pessoa acha que porque se porta daquele jeito, tá? Porque não tem televisão, porque não tem isso, porque não tem aquilo, acha que é mais santo, acha que... Não, isso aí são usos e costumes. Tá? Tem bons costumes, tem bons usos, tá tudo certo. Mas
Isso não tem a ver com salvação, com graça. A graça vai além disso. Graça é favor imerecido. Quando você fala, eu sou salvo, eu estou salvo. Mas você é um pecador, você é um comedor de feijão, né? Uma pessoa normal. Como que você é salvo? Porque eu creio na redenção de Cristo, porque eu creio no sangue que Jesus verteu na cruz. Eu sou salvo pelos méritos de Jesus no Calvário. Não é pela minha capacidade de ser um bom músico na igreja, de ser um bom diácono, de ser um bom pregador. Nada disso. Você é salvo porque o sangue de Jesus te purifica. É pela graça, não é pelas obras. Efésios 2, versículo 8 ao 10. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça, pela confiança nas suas próprias obras. Tem gente que acredita na própria organização religiosa. Ah não, é importante que eu faça parte dessa igreja. Coitadinho. Tem um monte de gente que faz parte de instituições, tudo não significa nada. Então não é fazer parte de uma denominação, é fazer parte do corpo de Cristo, é ter comunhão com o Senhor Jesus. Então tem gente que está completamente enganada, acha que faz parte de uma organização religiosa e se sente salvo. Não é salvo. Aliás, isso é preceito de seita religiosa, de grupos espúrios, grupos marginais à Bíblia. A Bíblia é clara, salvação é em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu não posso fazer parte de uma denominação? Deve. Faça parte de um grupo importante, mas não diga que lá salva, hein? Vem com essa história que você precisa vir para uma igreja, que só lá tem salvação. Isso é seita religiosa. Fuja disso. Isso é um indício de que você está numa seita religiosa. Se a sua igreja diz que quem faz parte lá está salva, é uma seita religiosa. Que a arca verdadeira é Jesus. A graça é Jesus. Não é nenhuma denominação. Não se iluda. 2.3. Vencendo o pecado. A força do pecado, arraigado em nosso espírito, somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos, na nossa capacidade humana, e passamos a depender inteiramente da graça de Deus e o seu poder salvador e santificador. É isso que Paulo fala em Romanos 6,14, é isso que diz Hebreus 10,10. Nós, irmãos, dependemos da obra expiatória que Jesus Cristo conquistou para nós, dando a sua vida na cruz do Calvário, o sangue da nova aliança. Nós dependemos desse ato de amor de Deus. Por isso que podemos dizer, nós somos salvos. Paulo diz isso, que o evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, salvo pelos méritos de Jesus Cristo, conquistados na cruz do Calvário. Como ensina Paulo em Romanos 8,2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, porque é impossível a força humana torna-se possível mediante o poder de Deus operante. Romanos 8, 3, 4. Revestir-se de mansidão, revestir-se de humildade, no modelo do Senhor Jesus, aprendi de mim que sou manso e humilde de coração, é essencial para uma vida espiritual saudável e frutífera. Filipenses capítulo 2, Paulo diz, irmãos, tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo Deus, não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado, mas se esvaziou e venceu o pecado como homem, graças a Deus. A arrogância sequer deveria ser nominada entre nós. Irmãos, tem, meu Deus do céu, tem cada pessoa, irmão, que age de uma arrogância assustadora. Às vezes só porque tem uma formação melhor, teve oportunidade, Deus deu oportunidade de fazer uma faculdade, de fazer um curso de imersão em outra língua. Só porque Deus deu oportunidade, a pessoa já se sente superior a tudo e a todos.
aí critica todo mundo errado, só ela tá certa. Que isso? Sabe, essa arrogância, essa soberba. Que Deus tenha misericórdia, porque Deus resiste gente assim. Deus resiste à soberba, mas dá graça aos humildes. Quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo, é porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo. Hoje tem bastante no Brasil. Tem líderes religiosos que usam da Bíblia para justificar os seus atos condenados pela Bíblia. Aí pinça lá um versículo para tentar justificar. Irmãos, eu ouço essas coisas porque eu acompanho, né? Os irmãos sabem, eu sou primeiro suplente do senador da República, do astronauta Marcos Pontes. E pelo fato de eu ser o primeiro suplente, e não só por isso, mas também como secretário municipal de gestão e controle no município de Campinas, e também, como eu estive há muito tempo com vários mandatos de vereador na Câmara, eu fui vereador em Jundiaí e 4 vezes fui vereador da cidade de Campinas consecutivamente. Então, claro que eu acompanho muito os pensamentos políticos, as ideologias, etc. Mas eu fico às vezes impressionado com certos líderes religiosos que fazem cada declaração. Eu falo, meu Deus do céu, a pessoa não fica nem vermelha falando aquilo, coitado. Nem ele acredita naquilo. Eu vejo certas declarações e falo, não é possível que esse homem acredite no que ele está falando. Não é possível. Que é completamente contraditório. Não pode ser assim. Não pode ser assim. E às vezes usam argumentos bíblicos sem, meu Deus, sem temor de Deus. Isso é falta de temor de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, sabe o que diz? Ao servo do Senhor não convém contender. Você pode até às vezes vencer em um debate. E o debate às vezes pode ser até saudável, se ele for respeitoso. Mas o que a gente percebe é que a pessoa sai do campo das ideias e entra para o campo da pessoalidade, para desconstruir a humanidade do outro. Ao servo do Senhor não convém contender, não convém agir dessa maneira. Então purifiquemo-nos de todos os pecados, inclusive do Espírito, né? Principalmente do Espírito. Através do quê? Pelo meio da graça. 2 Coríntios 7:1, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Então, para resumir esse segundo tópico, o pecado pode enraizar-se no Espírito. E a verdadeira santificação começa no Espírito, no interior, pela ação transformadora do Calvário, a graça de Deus inefável. Antes de entrarmos no terceiro tópico, mais uma vez eu quero pedir para você compartilhar esse conteúdo. Certamente existem pessoas, compartilhe aí no seu Facebook, no seu Instagram, nas suas redes sociais, compartilhe esse material, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Terceiro tópico, regeneração e adoração. O Novo Testamento. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento. Ato divino. Não tem jeito de você, vai lá na minha igreja que o pastor vai fazer o novo nascimento. Não, não existe isso. O único que faz o novo nascimento é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma a gente numa nova criatura. É um ato divino. O que os grupos religiosos espúrios fazem é lavagem cerebral. Seita religiosa, grupos marginais da Bíblia, fazem uma verdadeira lavagem cerebral no indivíduo. A pessoa, irmão, perde senso de justiça, perde bom senso, perde raciocínio, fica completamente, é lavagem cerebral. Eu lembro de um caso que me chamou a atenção. A pessoa achava que Jesus era Deus com D minúsculo. Na cabeça dele, tinha passado por uma lavagem cerebral. Ele não conseguia. Eu mostrava para ele aqui, 1 João, capítulo 1. Vamos lá, lê. Ele lia. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ao invés de ele falar, e o verbo era Deus, ele falava, e o verbo era um Deus. Eu falei, mas onde está escrito um aqui? Aí ele olhava de novo. Então, lê para mim como é que está escrito aqui na minha Bíblia. No princípio era o verbo, e o verbo, ele não conseguia falar, e o verbo era Deus.
A lavagem cerebral foi tão violenta que ele olhava para Jesus como um Deus com D minúsculo. Isso é lavagem cerebral. Tem gente que é assim, que não adianta, a Bíblia está falando uma coisa, mas ele fala outra, e ele está convencido por aquela organização religiosa. Nós precisamos orar por essas pessoas. Isso chama missões urbanas. As grandes cidades têm muitas seitas de grupos religiosos, pessoas enganadas, pessoas que desde crianças foram inculcadas a crer em algo absurdo, tenebroso, chocante, perturbador, mas ela crê, ela acredita naquilo. Então nós precisamos orar para que o Senhor Jesus quebre essas cadeias e essas pessoas sejam libertas. Então a vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento. Ato divino operado em nosso interior, porque Deus faz isso. Eu conheço pessoas que foram escravas de sistemas religiosos por muitos anos, mas pela grande misericórdia de Deus, o Espírito Santo impactou a pessoa e ela foi liberta dessas organizações religiosas que fazem lavagem cerebral no indivíduo. Até em certas igrejas evangélicas. Não se iluda, não. Tem igrejas evangélicas que também fazem lavagem cerebral. Enganam os seus fiéis. Então que Deus tenha misericórdia. Procura orar a Deus. Peça para o Senhor não permitir que homem nenhum te manipula. Nenhum líder religioso venha te manipular. Só o Espírito Santo. Peça Espírito Santo. Não deixa que homens me manipulem, mas que você seja governado pelo Espírito Santo. E se você perceber que o local onde você está contra a Bíblia, procure uma igreja bíblica. Não fique em seita religiosa, porque mais cedo ou mais tarde ele vai te vencer pelo cansaço. E isso aí é uma doutrina nazista. Os nazistas diziam, o ministro de propaganda nazista, Joseph Goebbels, ele dizia assim: uma mentira repetida várias vezes torna-se verdade para o indivíduo. Então que Deus nos livre. Peça para o Senhor Jesus, peça para o Espírito Santo te orientar, para você não ser manipulado por homens carnais, por filosofias desse mundo, mas que você possa congregar em uma igreja saudável, que você possa crescer na graça e no conhecimento, de acordo com o que diz a Bíblia Sagrada. Seja como os irmãos bereanos, verifica se tem base bíblica o que esses líderes estão dizendo. Então é necessário uma mudança interior, a regeneração espiritual. Isso está incompreensível. Isso era incompreensível. Para quem? Nicodemos, o grande líder judeu, um homem acima, num nível espiritual muito elevado, um padrão religioso muito acima de muitos judeus da época, assim como é para os que desejam mostrar a aparência de piedade, sem ter experimentado o sobrenatural processo da regeneração. É uma tragédia. A pessoa não nasceu de novo e quer dizer que é santo. É uma tragédia. A pessoa não tem nem o Espírito Santo para operar na vida dele, mas quer mostrar que é temente a Deus. Aí é um fanático religioso que ofende a tudo e a todos, que só traz prejuízo mental, emocional para a sua família, deixa filhos depressivos, deixa cônjuges depressivos, sabe por quê? Porque quer ser santo, não pelo poder do Espírito Santo, mas pela sua própria capacidade carnal. Com o espírito altivo, resistem à verdade e negam a inerrância e a infalibilidade da Bíblia, considerando sua mensagem ultrapassada. Ao invés de abrir o coração para o Espírito Santo operar, ao invés de ler a Bíblia, ao invés de entrar no seu quarto, fechar a porta e rasgar o seu coração diante de Deus, como Jesus ensinou, entra no seu quarto, o seu pai que está em oculto te ouvirá. Não, fica aí só nessa ideia de querer mostrar algo que não é. Interpretam as Escrituras conforme os seus desejos já estabelecidos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, capítulo 4, versículo 3. Combate esses falsos mestres. Eu coloco aqui, nesse slide especificamente, eu sugestiono a leitura de um livro. O livro chama-se Inerrância da Bíblia. Tem a foto dele aí no seu slide. Esse livro é muito importante, porque ele vai mostrar que a Bíblia Sagrada é inerrante, é a palavra de Deus. Não são concílios da igreja, não são palavras de líder religioso, não. Estou falando da inerrância da Bíblia Sagrada. Então não podemos ter comunhão com pessoas
que não tem esse temor de Deus, porque senão você vai começar a achar aquela mentira dele repetida continuamente, você vai absorver aquilo como verdade. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5, nos orienta sobre isso. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, também nos exorta sobre isso. 3.2, em espírito e em verdade. A compreensão da imprescindível obra do novo nascimento, operada em nosso interior, é fundamental tanto para uma vida correta de adoração, como para uma vida cotidiana. O novo nascimento, que só o Senhor Jesus pode operar, ele acontece pelo impacto da palavra, porque a palavra de Deus é santificadora. É a palavra de Deus que produz vida. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana expressou um entendimento religioso limitado e visível, apontando o monte Gerizim, conhecido lugar de adoração dos seus pais. Está lá em João 4:20, que é a fé samaritana. Até hoje os samaritanos têm o monte Gerizim como local escolhido por Deus. Eles não acreditam na Bíblia, eles acreditam no Pentateuco apenas. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismos, mas em uma comunhão com Deus, segundo as Escrituras. João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva manarão do seu ventre. Então a nossa fé tem que ser fundamentada, firmada, edificada na Bíblia Sagrada. Por isso que você tem que ler a Bíblia. 3.3, um espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias à Bíblia. É isso que muitas vezes os nossos irmãos tradicionais não entendem. Às vezes eu já vi muitos irmãos tradicionais, sérios, pessoas que você vê que tem compromisso espiritual com a palavra de Deus, dizendo que o pentecostalismo é todo atrapalhado. Claro, ele vê lá na internet aquelas pessoas, aquelas igrejas pentecostais que não usam a Bíblia, mas só falsas profecias, só emoção, é gente rodopiando, gente marchando, gente pulando. Isso aí não edifica nada. Aí acha que o pentecostalismo é esse. Não. Isso aí é o neopentecostalismo, é pentecostalismo às avessas, sei lá, inventa o nome, a denominação que você quiser. O pentecostalismo, ele é pentecostal por causa da Bíblia. Ele é tão centrado na Bíblia que ele crê que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda liberta com base na Bíblia. É por crer na Bíblia, é por ler a Bíblia, é por ler Atos capítulo 2 que os irmãos começaram a buscar o dom, o revestimento do poder. É por estar lendo o livro de Atos. Então, o pentecostalismo verdadeiro se baseia na Bíblia. A Bíblia como única regra de fé. Tudo que tiver contra a Bíblia é rejeitado. Estou falando do pentecostalismo clássico bíblico. Então, a nossa linha é: cremos na Bíblia Sagrada. Nós cremos na mesma coisa da Reforma. Nós cremos só as Escrituras, só a fé, só a graça, só Jesus e a glória e honra só a Deus. Mas nós cremos na base da Reforma Protestante. Então nós cremos na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, então, é sim a nossa regra de fé. Tanto é que qualquer pessoa que usar qualquer dom espiritual, seja de profecia, seja de interpretação, e for contrária à Bíblia, deve ser imediatamente rechaçado, rejeitado. Nós só aceitamos os dons espirituais que estão em comunhão com as Sagradas Escrituras. Qualquer ensinamento contrário é rejeitado, nós ficamos com a Bíblia. A Bíblia Sagrada é o nosso parâmetro. É a questão da tradição também. Qualquer tradição que venha se contrapor à Bíblia, nós rejeitamos a tradição e ficamos com a Bíblia. Isso é muito importante. Como Jesus ensinou a mulher de Samaria, a mulher samaritana, João 4:24. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade.
A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado. É algo interior, irmão. Não adianta. Tem gente que pensa que a adoração tem a ver com bater palma, gritar, pular, dançar. Isso aí são expressões corporais. A verdadeira adoração nasce lá do espírito, lá de dentro. É em espírito. Deus é espírito. E os que o adorem devem adorar em espírito e em verdade. É um espírito de quebrantamento, é simplicidade, sem pretensão de louvor ou de glória humana. Provém lá do íntimo. Salmo 51, 17, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3. Bem, o resuminho então desse terceiro tópico. A regeneração espiritual é essencial para uma adoração verdadeira, autêntica, que nasce de um espírito quebrantado e alinhado com a verdade bíblica. Considerações finais. O âmago da vida humana, o espírito, não foi dado por Deus para que não nos foi dado por Deus. Então, o espírito que Deus soprou nos foi dado por Deus para o quê? Qual o objetivo de Deus ter soprado o espírito em nós? Para nós termos comunhão com Ele, através do Espírito. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais, porque somos. O que eu percebo é que a pessoa só pensa em coisas materiais, só em coisas materiais. Aí, no meio da vida, porque é normal, ocorre uma tragédia. Perde uma pessoa querida, ou descobre que está com uma enfermidade grave. Aquela pessoa que só pensava em coisas materiais. Aí se toca e aí vai querer cultivar a sua espiritualidade. Aí cai na onde? Nos braços de uma seita religiosa. Porque a seita religiosa, ela está de espreita, esperando pegar algum vulnerável. E a pessoa está vulnerável exatamente quando passa por uma tragédia. Então que Deus tenha misericórdia, esteja atento. A hora que passar por situações, busque na palavra de Deus, ore, clame a Deus, peça para o Espírito Santo ser Senhor e guia da sua vida. Leia mais a Bíblia. Procure uma igreja saudável para você crescer na graça, no conhecimento e na comunhão. E muito cuidado, porque a via de regra é essa. A pessoa é materialista, não quer saber de Deus, vive uma vida aí de qualquer jeito. Mas aí sofre uma tragédia, uma perda, uma quase morte. Aí se toca que tem algo espiritual e aí cai nas malhas das seitas religiosas. Que Deus tenha misericórdia de todos. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa caminhada para o céu. Lembra? Caminhando eu vou para Canaã. Nós estamos caminhando para a Jerusalém celestial. Que Deus te dê graça, te dê força, te dê ânimo, em nome do Senhor Jesus, para você permanecer firme até chegar à nossa casa celestial. Deus abençoe a sua vida e a sua família. E mais uma vez eu quero apresentar os meus livros a você. Adquira aí os nossos livros. Esse livro é o livro de História, o povo de Israel, uma perspectiva bíblica, história e pentecostal, um livro aí disponível para você, mais de 300 páginas, e é uma grande bênção. O segundo livro, um livro mais árido, mais científico, que foi a minha tese de mestrado, Jerusalém no Imaginário Religioso, do Judaísmo ao Pentecostalismo. É um livro que tem mais de quase 200 páginas, um livro de quase 200 páginas. E o livro Geografia Bíblica, um livro muito bom para quem quer se aprofundar, quase 400 páginas, hein? Um livro muito bom. Primeiro ele fala da geografia histórica e a segunda parte da geografia física. Então esse material pedagógico fica à sua disposição, é só você entrar aí no site, né, ou no link do Mercado Livre, ou se você mora na região metropolitana de Campinas, vá até a STADEC, que esse material
está disponível. O livro custa R$50 cada exemplar, mas tem o frete para quem for pedir no link do Mercado Livre. Compensação, no Mercado Livre você pode fazer até 6 vezes sem juros. Próxima lição, lição de número 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. 14 de dezembro. 14 de dezembro é o segundo domingo do mês de dezembro. Portanto, é o Dia Nacional da Bíblia Sagrada. Todo cristão deveria ler a Bíblia inteirinha, todo. Então, fica aí o nosso desafio para você. Se você ainda não leu a Bíblia toda, comece a lê-la. Leia a palavra de Deus, porque ela produz vida. A palavra de Deus é que gesta em nós santidade, amor. A palavra de Deus é fundamental para a nossa vida. Então, próxima aula, lição de número 11, 14 de dezembro de 2025. Foi muito bom compartilhar com você essa lição de número 10, essa lição que vai falar sobre o Espírito. Que Deus continue abençoando você e sua família. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.